Vim pra mostrar que o esforço e o trabalho duro se igualam. Canal Matheus, o melhor anime já de tempo. É daqueles vídeos especiais de 300 mil inscritos dele e tal, vamos lá. Tem uns 30 e poucos minutos, então vai ser o único vídeo do dia. Tanto por os minutos quanto por hora, por causa do tempo. Aos pouquinhos vou tentar soltando um vídeo 2 por dia. Vamos lá, começando. Fala pessoal, vamos aqui a continuação do nosso especial de 300k. Demorei um pouquinho para trazer o próximo capítulo dessa série, porque eu estava esperando bater a meta. Se você reparar, para cada vídeo desse especial, cada um deles representa uma meta até o próximo 400k. E como as últimas metas já estão quase sendo batidas, é melhor eu já ir adiantando logo os vídeos, para vocês não virem depois com ah lá o cara fazendo especial 300k com 400. Ai velho, todo ano essa porra. Então revelo para vocês que eu com certeza ia falar isso nos comentários da nossa lista é o nosso querido Steins Gate. Com certeza o melhor anime de viagem no tempo que eu tive o prazer de assistir. E já que nunca vi nessa vibe de voltar no tempo, mas ô menino Van, fala Matheus, nessa vibe de voltar no tempo, o que aconteceria se você juntasse um dos melhores animes da nossa infância com o melhor jogo MOBA para celulares? Você teria o melhor evento do Mobile Legends bem dentro. Vamos confessar aqui que estompar uma partida é algo bom demais, mas imagine só você estompar uma partida usando as armaduras dos Cavaleiros do Zodíaco. Pera, Matheus, eu acho que eu vi errado. O que você ouviu errado, meu querido? Como tinham já as armaduras dos Cavaleiros dos Zodíacos no Mobile Legends? Mobile Legends está tendo a sua primeira colaboração com Saint Seiya e o jogo está recebendo 6 skins totalmente novas baseadas nos Cavaleiros do Zodíaco. As skins Seiya, armadura de Pegasus e armadura de ouro de Sagitário para o Badak, as skins do Shiryu, armadura de dragão e armadura de ouro de Libra para o personagem Zou, e as armaduras de Ikki, armadura de Fênix e armadura de ouro de leão para o personagem Vali. Mas Matheus, essas skins aí não são só textura, não? Longe disso, menino bom. Mobile Legends trabalhou muito nessas skins aí e trouxe até as habilidades customizadas do Saint Seiya. Então quer dizer que, sim, agora no Mobile Legends você pode vencer seus inimigos dando na cara deles um belo de um meteoro de Pegasus! Inclusive, você pode obter a skin armadura de Pegasus agora mesmo gratuitamente, completando as tarefas do jogo, menino Ban. Menino Ban? Alô? Caiu a ligação, foi? Claro que não, Matheus. Eu estou aqui baixando Mobile Legends para pegar minha skinzinha enquanto você tá aí moscando, perdendo tempo. E você aí também pode participar desse evento épico. Basta ir no primeiro link na descrição para baixar o jogo. Aguardo vocês no Mobile Legends, meus amigos. Propaganda 10 de 10. Espera aí, menino Ban. Vamos jogar duro. Sai pra lá, você só quer ser carregado. Assim como o feito, Steins Gate também se originou no campo das visual novels. Visual novel é um tipo de jogo onde a história é um dos focos principais mesmo, então quando surge uma adaptação desse tipo de jogo, geralmente os animes têm uma história muito rica. E Steins Gate fala sobre o nosso menino Okabe Rintaro, o nome esse que o protagonista nega com todas as palavras que é sua real identidade, sendo a verdadeira o seu grande alter ego, o membro 001 do laboratório de artefatos futuristas e o Mad Scientist Hoin Kiyoma. Inicialmente a impressão que dá é que o protagonista é meio lelé da cabeça, já que ele age como se fosse um cientista louco de verdade. Sim, é mó esquizofrênico porque ele puxa o celular do nada e começa a falar que uma tal de organização está vigiando os passos dele. E quando ele toma uma decisão, segundo ele, aquilo foi uma escolha feita pelo Steins Gate. Agora, o que diabo significa esse Steins Gate? Se nem as pessoas mais próximas do Ocarin sabem, imagine eu, meu querido. Logo no início do anime, vemos o Ocarin indo até um prédio de uma rádio para assistir uma palestra sobre viagem no tempo. Ele gosta dessas paradas, tá ligado? Só que quando ele dá uma rápida lida no material do palestrante, Jackta, seu ladrão! A teoria sobre essa máquina do tempo é do John Title. John Title, viajante do tempo dos anos 2000. Sabe que John Title? Ele deve estar bem confiáveis para saber isso. Puxa a vinheta. O carinha acaba sendo puxado para sair da sala por uma garota que se apresenta como Maquice por isso e que já chega falando algo mega confuso para ele. Você já deixou o like no vídeo? Não, tô. Ué, você cruzou comigo agora há pouco na escada e mandou eu te lembrar de deixar o like no vídeo. Isso foi estranho porque o protagonista nunca tinha visto a Kurisu antes, mas essa nem foi a maior bizarrice que rolou nesse prédio. Por exemplo, o protagonista escutou o prédio balançando mais cedo e quando ele chegou no topo para dar uma olhada, o que é aquilo ali? Boa sorte com
um sofrimento por mil. Ah, meu Deus do céu, que idiota achou isso engraçado hoje em dia. E pra finalizar, a maior bizarrice de todas, o protagonista estava ali andando de boa no prédio, quando do nada... Ai, que dor! Alguém solta um grito altíssimo nos corredores acima, e quando Kiyoma chega no local da origem do grito, ele encontra o corpo da Makise Kurisu por cima de uma poça de sangue. Automaticamente em choque, o protagonista já sai correndo do prédio e manda uma mensagem para o seu amigo. Makise Kurisu foi jogar no Vasco. E quando ela envia a mensagem, a nossa aventura acaba de começar. Vamos ser sinceros, Steins Gate não é nada atrativo à primeira vista. Eu lembro que antes de pegar pra Design é feio. eu relutei bastante. Porque o design dos personagens era esquisito, essas cores chapadas não chamavam atenção, e a personalidade dos personagens à primeira vista chega a ser até irritante, sabe? Sério, os personagens de Steins Gate são uma parada curiosa, porque não tem um personagem que de início eu não tenho achado chato. De longe, o meu personagem favorito é o Ocarina. No começo a gente acha meio vergonhoso as coisas que ele faz, sabe? Mas no final do anime, geral já tá convertido e já tá mandando usar o PC Kangro no seu celular. E o dublador dele, meu Deus do céu, um dos mais fodas desse anime. Eu me recuso a assistir dublado só por causa desse infeliz aí. Ninguém chega perto dele, velho. Como eu disse, a história começa de verdade depois que aquele primeiro e-mail é enviado. A partir dali, tudo começa a ficar maluco na vida do protagonista. Além do estranho fato de uma espécie de satélite ter colidido com o prédio da rádio lá, onde teve a palestra, ninguém além do Ocarina lembra do que rolou lá no começo do anime. É como se tudo aquilo tivesse sido um sonho, tá ligado? Só que sonho nem deve ser, porque o e-mail que ele enviou pro amigo realmente foi recebido. Porém, ele foi enviado há uma semana atrás. E antes que o Ocarina tenha tempo de pensar em algo, olha só quem surge ali na famosa pose da heroína que fará o protagonista sofrer pra caralho no final do anime. Padrão. Tá viva, meus amigos. E o protagonista discreto, do jeito que ele é, ele já vai perguntando, né? E as facadas de ontem, hein? E qual a coisa mais importante pra se fazer quando um estranho chega ali falando essas coisas aí? Lógico que ir para o laboratório dele. Acontece que a Kurisu já chegou no laboratório do Ocarina com a grande surpresa. O protagonista e o seu amigo Daru construíram uma espécie de micro-ondas que liga através de mensagens de celular, e sem saber, essa invenção aí acabou se mostrando poder enviar mensagens de texto para o passado. Ou seja, uma espécie de máquina do tempo. E o nome que os protagonistas dão a esse envio de mensagens para o passado acaba sendo de e-mail, uma versão reduzida do nome original, que era DeLorean e-mail, na clara referência ao carro do De Volta para o Futuro. E acho que esse é um bom momento para apresentar os personagens centrais da história, embora eu ache que centrais não seja bem a melhor das descrições. Porque até o tiozão que aluga o prédio onde o Karin tem um laboratório dele, até ele tem uma grande importância na obra. A amiga de infância do protagonista, Mayuri, que a internet conhece mais como a mina do... conheci mesmo. Como o Karin gosta de chamá-lo, Supahaka. E outros personagens que da primeira vez que você vê, você nem imagina a importância que eles vão ter mais pra frente. Mr. Browse, ele é o dono do prédiozinho onde o protagonista tem um laboratório dele. Ele é um paizão gente boa que aluga a parte de cima pro Karin, e na parte de baixo ele tem uma oficina de reparo daquelas TVs de tubo, tá ligado? Inclusive logo no início do anime ele acaba contratando uma estagiária, Suzuha. Temos também Ferris, que é a dona do meio de café onde a Mayuri trabalha. Toda a história de Steins Gate se passa no bairro de Akihabara, que é o grande centro da cultura otaku no Japão. Lukaku, filho do sacerdote do templo. Moeka, que é essa mina que surgiu do nada na história, tipo, o protagonista estava andando de boa na rua e do nada ela tirou foto dele, e tudo que ela quer, segundo ela, né, é achar um certo computador antigo. E por fim, mas não menos importante, Makise Kurisu, ou como o protagonista gosta de chamá-la, porém, inicialmente não conhecemos o rosto, mas que é de muitíssima importância na história, e que por incrível que pareça, existiu no nosso mundo. Um homem que surgiu nos fóruns de internet por meados dos anos 2000 com a seguinte frase: saudações, eu sou um viajante do tempo do ano de 2015. Ah, eu lembro dessa história. John Taito. Já tínhamos citado ele no começo do vídeo. A teoria da viagem no tempo do John Taito foi copiada por aquele cara lá. E com todas essas paradas rolando aí, o protagonista decide dar uma estudada nos materiais do suposto viajante do tempo. Afinal de contas, ele é um grande fã e tem vários livros e artigos sobre o John Taito. Porém, aqui acontece mais uma reviravolta. Tudo sobre o viajante do tempo simplesmente não existe mais. Vídeo do Você Sabia? Doações
assombrado, o puro delírio coletivo. O protagonista não encontra nada sobre o viajante do tempo na internet e, na verdade, o John Titor até existe, só que ele é um usuário anônimo que começou a frequentar os fóruns agora, recentemente, em 2010. O carinha até pergunta ao viajante pelo fórum sobre ele já ter ido para os anos 2000, mas o Titor responde dizendo que nunca teve nos planos dele ir para aquele ano. Só que ele também não descarta a possibilidade do Ocarim ter conhecido uma versão sua de outra linha do tempo. E curioso com ele, o viajante dá o seu contato pessoal caso o Ocarim queira ter alguma dúvida com ele. Confesso que a presença do John Titor no anime foi o que mais me despertou curiosidade no começo, porque era um personagem que eu já tinha um interesse, sabe? Quando o anime fala sobre um termo ou um assunto que você já conhece na vida real, dá até um gosto a mais saber, sabe? E o John Titor, meu Deus do céu, o que tinha de vídeo dele falando lá em 2012 até 2014 era John Titor, Cicada 3301, Rádio VB 76, Área 51. Esses eram os temas dos vídeos de mistério mais hypados da época. Se eu esqueci de citar algum, deixa aí nos comentários. Bem, segundo o Titor, ele está viajando no tempo para evitar que uma empresa chamada CERN acabe criando uma distopia no mundo. O viajante disse que em 2036 a corporação conseguiu criar uma máquina do tempo e agora ela usa a máquina para ter o controle mundial na sua mão. E a título de curiosidade, a CERN de Stargate é inspirada na CERN da vida real, é a empresa que tem o maior acelerador de partículas do mundo. E apesar da CERN dizer publicamente que eles não tiveram nenhum progresso nos testes, o Titor disse que a empresa não só teve sucesso em criar um mini buraco negro, como também estão escondendo segredos obscuros do público geral. E é aqui onde entra esse garotão na história, o IBM 5100. Esse é um dos computadores mais velhos da história e também um dos mais raros. A questão é que o John Titor precisa muito desse computador porque, como eu disse, o IBM ele é um PC velho pra caralho, sabe? E por isso existem programações únicas que apenas ele consegue decifrar. Segundo o viajante, a CERN criptografou a maioria dos seus segredos com a linguagem de código que apenas o IBM pode decifrar. E felizmente os nossos protagonistas conseguem resolver esse problema com a caixa dada só, pois o Daryl é um super hacker capaz de invadir o banco de dados da CERN e o pai do Lukaku tem no seu templo um IBM 5100. Com isso, os protagonistas invadem o banco de dados da CERN e o que eles acham, meus amigos, deixa até o telespectador assustado. Acontece que o John Titor estava certo, a CERN realmente já iniciou os testes no mini buraco negro e até pior que isso, pois vemos os relatórios macabros das cobaias deles, onde vemos que todas elas estão morrendo porque não estão suportando a viagem no tempo através de um mini buraco negro. E a empresa tá nem aí para quantos ela vai sacrificar, sabe? Tanto que, de acordo com o John Titor, eles só vão ter sucesso em criar a máquina do tempo em 2036. Então, tem mais 26 anos juntando os corpos num quintal. Inicialmente, o protagonista sai um pouco do personagem maluco dele e chega até a ficar em choque com as informações do relatório. Mas tendo essa habilidade de lembrar das linhas do tempo passada e também tendo criado o micro-ondas, que é um protótipo de máquina do tempo, o Okabe meio que se sente no dever de criar uma máquina do tempo antes da CERN e acabar com o futuro sombrio que a empresa planeja criar. Bem, agora com o objetivo de evitar o futuro distópico da CERN, o objetivo dos protagonistas passa a ser aperfeiçoar o seu celular micro-ondas. Então, na primeira etapa, eles irão testar os e-mails para saber se eles estão sendo enviados para o passado mesmo. Até agora, eles só mandaram algumas mensagens normais mesmo, sabe? Só que agora, o objetivo é enviar uma mensagem para o passado que possa alterar o presente. Nós temos uma poderosa ferramenta nas mãos. Mesmo sendo teste, devemos usá-la para uma boa causa. Boa causa? Exato, Cristiane. É por isso. E nós temos agora a Operation Revenge of the My Boy Sung. Usaremos o e-mail para evitar um dos momentos mais revoltantes da história da internet. Mas, Yuri, por que você excluiu todos os vídeos de história leve? Ah, entendi a referência. Mensagem anônima dizendo que ia levar 2 destaques na próxima quarta. Uma grande perda, mas por uma boa causa. O primeiro e-mail que eles fazem para testar a mudança da linha do tempo é um pensamento que quase todo mundo já pensou na vida. Queria uma máquina do tempo para apostar na loteria. O resto dessa primeira parte do anime se resume aos protagonistas usando os e-mail meio que sem se preocupar com as consequências. Tipo, eles até pensam, será que a gente tá alterando demais as coisas? Mas a curiosidade e a vontade de ajudar os colegas do laboratório acaba falando mais alto. O segundo e-mail acaba sendo feito pela Moeka, aquela garota que eu falei que estava atrás de um computador antigo, que veja só, ironicamente é o próprio IBM. Ela fica agindo de uma maneira bem sus, porque fica tirando foto do protagonista, fica tirando foto do IBM, fica pedindo o computador emprestado, sabe? Ela disse que o seu e-mail será para avisá-la para não trocar o seu celular no passado, só que no momento de distração ali, ela rapidamente troca o conteúdo da mensagem.
As consequências desse Dimei acabam sendo péssimas para os protagonistas, porque a Moeka não só nunca chegou aí ao laboratório, como também o IBM simplesmente nunca foi levado até lá. Com o pai do Lukaku dizendo que ele acabou sendo roubado alguns dias atrás. E já que falamos do Lukaku, ele acaba protagonizando o terceiro Dimei. Nesse ele pede para que a sua mãe coma mais verduras durante a sua gravidez, pois segundo ele, dessa forma o garoto poderá nascer menina em vez de menino. E por incrível que pareça, o negócio dá certo e o Lukaku vira moça, meus amigos. O quarto Dimei é para a Ferris. Ela envia uma mensagem para evitar a morte do pai dela, só que o problema é que essa alteração acaba gerando um mega efeito borboleta que faz com que o bairro de Akihabara nunca tenha se tornado um antro da cultura otaku. O povo japonês nunca foi tão sortudo na vida. O quinto Dimei acaba sendo prevista que a Sussurra, a estagiária do Mr. Braus lá, ela saia da cidade. Ela disse que tinha vindo para Tóquio para tentar conhecer o pai dela, e quando ela mandou uma mensagem dizendo para o protagonista que estava partindo, o mesmo usou um Dimei para avisá-lo no passado, para impedir que ela fosse embora e procurasse mais um pouco pelo pai dela. Isso é algo muito da hora do anime, sabe? Ele mostra que os personagens têm um laço muito forte. Por exemplo, o Okabe e a Mayuri. Cara, a relação desses dois no anime é algo raríssimo demais nas obras. O Okabe tem essa parada besta dele ser um cientista maluco e da Mayuri ser a sua refém, mas é muito bonito você ver a relação dos dois, por não ser aquele clichê clássico da amiga de infância que gosta do protagonista, sabe? Você vê que é uma parada de irmãos de verdade. O Okabe tem um sentimento de proteção muito grande por ela, tanto que ele só começa a ficar preocupado de verdade com os Dimeis quando ele começa a receber ameaças. Essa parte é mó tensa porque o anime até agora tava no clima bom, sabe? Alterando a vida dos amiguinhos para eles ficarem felizes. A Kurisu mostrando quão inteligente é e criando uma versão melhorada do celular micro-ondas. Só que o Okabe cada vez mais preocupado com a segurança de todo mundo. Tanto que quando a Kurisu enfim acaba de criar a máquina de salto no tempo, uma máquina que em vez de enviar um e-mail para o passado, ela envia suas próprias memórias. Isso é praticamente você voltar no tempo mesmo, porque a sua consciência do presente vai para o seu corpo do passado, né? Só que quando enfim ela termina a invenção, o Okarin vai e diz que é melhor que eles doem a máquina do tempo para uma organização competente. Essa é uma reação bem inesperada do nosso mother cientista. Devido a tantas ameaças anônimas, o protagonista não sente mais coragem de continuar, sabe? É aquele famoso, é a brincadeira, pô, era pra bem. Até que chegamos ao maldito episódio 12. Aqui é onde a primeira parte do anime se encerra e é onde temos toda a tensão que estava se escalando ao longo dos episódios passados finalmente estourando de uma vez. Nossos protagonistas estavam festejando a criação da máquina do salto no tempo quando do nada um grupo de pessoas mascaradas e armadas invade o laboratório e rendem todo mundo, revelando que a sua líder é ninguém menos que a Moeka. Sim, ela era uma agente secreta da CERN todo esse tempo. Ela aponta a arma para os protagonistas e diz que o Daro, a Kurisu e o Okarin irão vir com eles. Só que quando ela fala isso, o Okarin vai e pergunta: e a Mayuri? E aí, meus amigos, a Moeka responde com: alguns anos atrás, quando o Okarin era bem menor, a avó da Mayuri, que era a única família que ela ainda tinha, acabou morrendo. Essa perda afetou muito a cabeça dela e ela ficou bem instável psicologicamente. Tanto que todos os dias a Mayuri ia visitar o túmulo da avó e o Okarin ficava muito preocupado e acabava seguindo ela. Certo dia ele sentiu que a Mayuri estava tão mal, tão sem rumo na vida dela, que ele suspeitou que a garota iria cometer alguma loucura. E por causa disso, o Okarin correu até ela e abraçou, dizendo que seu verdadeiro nome a partir de agora era Houin Kiyoma, um cientista maluco que tornaria Mayuri a sua eterna refém e que por isso ela jamais poderia pensar em deixá-lo. Sim, todo aquele papo de maluco do Okarin era por esse motivo, era uma espécie de gatilho emocional para Mayuri não voltar a ficar deprimida e conseguir alguma razão para estar viva. Agora imagine só o quão doloroso deve ser para o protagonista estar segurando em seus braços a Mayuri sem vida. Essa cena é mó tensa porque a Moeka ameaça capotar o Okarin se ele não largar a garota, porém a Sussurra surge do nada, rende todos os atiradores com exceção da Moeka e dá tempo suficiente para o protagonista ir até a máquina de salto no tempo e mesmo com o risco que eles nunca tinham testado a máquina antes, sabe? Mesmo com o risco dele torrar o cérebro dele, a Kurisu ativa a máquina do tempo e a máquina de salto no tempo é um sucesso. A consciência do Okarin realmente foi levada para o passado, quase como se fosse ele próprio, sabe? E agora o anime muda totalmente. Tipo, uma pessoa que começa a assistir Steins Gate e chega nessa parte, muda muito, velho. Ai, gente, que coisa boa. Olha eles viajando no tempo. Aqui começa uma descida tão grande para a depressão, não só o protagonista, como o telespectador também começa a ficar
água morrendo. Sempre é a mesma coisa, os relógios param de funcionar, a garota fala a famosa frase: que estranho, meu relógio parou de funcionar. E o grupo da Moeka surge e capota ela. O Ocarina não volta só uma, duas, 10 vezes no tempo. O anime não mostra, mas ele voltou centenas ou até milhares de vezes. E tipo, chega uma hora que a Kurisu percebe que tem algo errado com o protagonista e decide perguntar o que tá rolando. Essa cena é bem legal porque a Kurisu tenta animar o Kiyoma, que tá todo cabisbaixo, nem parece aquele protagonista que a gente viu no começo do anime, sabe? E ela até chega a fazer as poses e soltar aquela risada malvada, sem graça dele, sabe? E também é aqui onde começa uma confusão do que os outros personagens sabem ou não sabem. Por exemplo, antes da Mayuri ser capotada pela primeira vez, rolou uma cena mal bonita da Kurisu falando que ela tem problemas com o pai dela, que é um cientista frustrado. Nisso o Karin prometeu que os dois iriam conversar com ele e tentar reatar o laço entre os dois. Só que eu demorei um pouco pra perceber que aquela cena já não existe mais. Às vezes rola uma cena super mega bonita de aprofundamento dos personagens e o Ocarina precisa voltar no tempo e acabou, meus amigos. Aquilo agora só existe na cabeça do protagonista, na sua e na minha. E eu gosto muito disso em Steins Gate, sabe? O anime meio que te deixa na confusão mental que nem o protagonista. Porém, quando a Kurisu e o Okabe estavam tentando entender o que estava acontecendo, surge finalmente uma figura que irá explicar tudo pra gente. A estagiária do Mr. Bros. Ela leva os dois até o prédio da rádio onde tudo começou e segue até o suposto satélite que colidiu com o edifício. E quando ele abre a porta e se revela ser na verdade uma máquina do tempo, a Sussurra revela para todos nós quem ela é de verdade. Saudações, eu sou uma viajante do tempo do ano de 2036. Sim, meus Ele amigos, tava a Sussurra, certo o na tempo verdade, é a todo. verdadeira identidade do John Taito. Ela explica que veio do futuro para parar a Você é o distopia da John? CERN e a sua missão original era ir diretamente para 2075 para pegar o IBM 5100 para dar ao Okabe. O IBM, como vimos, é capaz de invadir o banco de dados da CERN e a Sussurra fala que eles precisam apagar do registro da empresa o primeiro de e-mail enviado pelo Okabe. Essa parte é meio confusa no anime porque eles não explicam direito, mas em suma, quando o primeiro de e-mail foi enviado pelo Okabe lá no começo do anime, a CERN acabou registrando no banco de dados dela, sabe? Esse registro é importante porque futuramente será através dele que a empresa irá sequestrar tanto os protagonistas quanto os seus projetos para lá em 2026, enfim, criarem a sua própria máquina do tempo. Só que Carai. se os protagonistas pegarem o IBM e apagarem isso do banco de dados da CERN, a empresa nunca terá em mãos a máquina do tempo e dessa forma, o protagonista será movido para a linha do mundo beta. Matheus, que porra é linha de um mundo beta, rapaz? Calma, menino bom. Essa parte é essencial pra entender Steins Gate, então por isso... Bom dia, seus porra! Ô, pô, fechou? Se eu voltar no passado de matar meu pai, eu não vou existir, não? Lógico que não, moleque psicopata do caralho. Olha essa merda aqui. Em Steins Gate não existe uma única linha do tempo. Se você voltar no tempo e capotar o bosta do seu pai, por exemplo, você não irá desaparecer porque o seu pai nunca sanfonou com a sua mãe. Em vez disso, a linha do tempo irá se dividir em duas. A que você nasceu e a que você nunca nasceu. Mas, não existe só duas. Na verdade, existem muitas outras linhas do tempo. Uma que você mata a sua mãe, seu tio, e por aí vai. São milhares de linhas do tempo, seus porra. Mas, professor, você não explicou o que é uma linha do mundo beta. Esses porra só vêm pra escola pra aprender, Ave Maria. Imagina que todas essas linhas do tempo se unem em uma única só, como se fosse uma corda formada por vários fios, sabe? Então vamos chamar essa corda de linha do mundo alfa. Todas essas linhas do tempo estão juntas nessa corda por um motivo. Todas elas estão caminhando para o mesmo acontecimento, a distopia da CERN. E a Sussurra explica pra gente que esse é o motivo da Mayuri sempre morrer, independente do que o protagonista faça. Como todas as linhas do tempo alfa estão caminhando para a desgraça da distopia da CERN, a Mayuri sempre vai morrer porque parece que é algo inevitável para esse cenário ocorrer. Mas, professor, a gente só queria saber o que é linha do mundo beta, não essa alfa aí. Esse é o plano da porra dos protagonistas. A Sussurra deve encontrar o IBM 5100 em 1975, já que o atual desapareceu depois dos
de e-mails lá. E de alguma forma, ela vai entregar em 2010 para o Ocarim, para que ele consiga apagar o registro do primeiro de e-mail no banco de dados da CERN. Dessa forma, a CERN nunca saberá que o Okabe criou uma máquina do tempo e, portanto, ela nunca conseguirá criar sua própria máquina do tempo. E aqui onde mora a grande questão, meus alunos. Se todas as linhas do tempo alfa estão caminhando para a distopia da CERN, o protagonista não poderá mais ficar nelas. O que acontecerá é que ele vai sair da linha do tempo alfa e irá para uma nova linha do tempo. E para onde ele vai, seus porra? Para a linha do mundo original, onde a CERN não consegue criar uma máquina do tempo. A linha do mundo beta. Então, em suma, o plano é apagar o registro do primeiro de e-mail do banco de dados da CERN. Dessa forma, o protagonista irá sair da linha do mundo alfa e irá voltar para a linha do mundo beta, que por ser uma linha do tempo que segue para um rumo diferente, nem a CERN irá criar uma distopia, muito menos a Mayuri irá ser condenada a morrer. E a Sussurra mostra por Okabe esse negócio aqui que é o contador de divergência. Esse negócio aí diz o número da linha do tempo atual, e para chegar na linha do mundo beta, eles precisam ultrapassar o 1% da divergência. Ou seja, tem que ter a porra do número 1 aqui na frente de todo mundo. Para ser mais específico ainda, todas as linhas do tempo de 0.000 até 0.9999999% são todas do mundo alfa. Já as do mundo beta são 1.000% até 1.999%. Entenderam? Por isso eles precisam ultrapassar o tal do 1% da divergência. Eu tô explicando isso aqui porque foi uma das partes mais chatas de entender do anime. Aqui os protagonistas ajudam a Sussurra a consertar a máquina do tempo dela enquanto ela descobre a real identidade do seu pai. Essa parte, assim como outras, eu deixei de fora do vídeo porque a maioria eu acho que não deu uma chance pra Steins Gate ainda. Então eu gosto de deixar algumas coisas de fora como um bônus, sabe? Só que quando ela faz a viagem no tempo, a máquina do tempo dá um defeito e ela fracassa na missão. Aparentemente, no dia que o protagonista mandou o quinto de e-mail para evitar que a Sussurra saísse da cidade, parece que naquele dia que estava chovendo, um raio atingiu a máquina do tempo e foi por isso que fracassou a missão da coitada. E por ter visto que aquele de e-mail foi o causador desse problema, o protagonista decide então desfazê-lo. Isso é algo muito triste porque a partir de agora a Sussurra partiu naquele dia, então todas aquelas memórias que ela passou com os protagonistas e até o momento que ela finalmente conheceu seu pai, tudo isso deixou de existir. E para completar o combo, o IBM também não voltou pro templo do pai da Lukaku, só que teve uma mudança assim. O medidor de divergência mudou o seu número. E o protagonista lascado do jeito que ele tá, já pensa o quê? Epa! Foda-se o futuro. Devido ao medidor ter mudado o número, o Okabe pensa que isso acabou cancelando a morte certa da Mayuri, sabe? Tanto que de um jeito bem egoísta até, ele até pensa que deixar de lado esse objetivo de impedir a distopia da CERN, sabe? Que se foda o futuro. Afinal de contas, a Mayuri não vai capotar mais, né? Bem, aí ela fala: que estranho, meu relógio parou de funcionar. De novo! Era o Goagen. Oh, shit. Sim, a mudança não Quero impediu a que- morte da Mayuri. Na verdade, Lá, ela vamos lá de só novo. adiou um pouco. Por causa disso, o Okarin volta no tempo e já chega pra Kurisu falando: me ajuda, pelo amor de Deus, velho. Ele fala tudo o que aconteceu até agora e a Kurisu fica até sem palavras, só de imaginar o quanto ele sofreu até agora calado, sabe? Após os dois começarem a discutir sobre tudo, a Kurisu meio que cria uma teoria do porquê o IBM ainda não voltou para o templo. Ela destaca os 5 de-mails que causaram o desaparecimento do IBM. O de-mail da loteria, o de-mail da Moeka, o de-mail do Lukaku, o de-mail da Ferris e o de-mail da Sussurra. Quando o protagonista desfez o quinto de-mail da Sussurra, a linha do tempo foi mudada e a morte da Mayuri foi adiada em um dia. Então, se o protagonista desfizesse os outros 4 de-mails, ele não retornaria para a linha do tempo onde ele ainda tinha o IBM? Meus amigos, a cara que o Karin faz pra Kurisu quando ela finalmente mata a charada é muito de very, very arigato gozaimasu Cristiano-sama. A partir daqui começa uma longa jornada do protagonista em busca de convencer todas as pessoas que enviaram de e-mail a voltarem atrás. Essa tarefa não é nada fácil porque ele tem que desde convencer a Ferris a perder o pai dela de novo, como até mesmo a Moeka renegar o seu chefe, o tal do FBI, a coisa mais importante da vida dela. Mas no fim, o Ekarin consegue desfazer o último de e-mail. Sabe qual é a novidade? Recebemos 2 destaques. Pois é, os chineses quiseram passar a lambida na gente.
E novamente a posse do IBM vai para as mãos dos protagonistas. O Okabe tá ali todo acabado, sentado no sofá com a Kurisu, enquanto o Daru começa a invadir o banco de dados da CERN para enfim excluir o primeiro de meio que começou com toda essa confusão. Muito bom, né, gente? Mas no fim do episódio, a Kurisu vira pro protagonista e fala uma coisa que eu já nem lembrava mais no anime. Uma coisa bem bestinha, sabe? Vocês nem devem lembrar, sabe? Mas, Okabe, o que foi esse tal de primeiro de e-mail que você enviou? Por acaso foi no dia que a gente se conheceu e você falou que eu fiz faqueada? Sim, meus amigos, o primeiro de e-mail foi aquele que começou com toda a nossa história. O de e-mail do protagonista avisando ao Daru que a Makice Kurisu havia sido esfaqueada. E se ele for apagado, o protagonista enfim poderá voltar para a linha do mundo beta, a linha do mundo onde a Mayuri vive e a CERN não cria a sua distopia. Mas em contrapartida, essa é a linha do mundo onde a Makice Kurisu é encontrada morta numa poça de sangue. Aqui vemos novamente o protagonista sofrendo pra caralho, ainda mais quando ele conta pra Kurisu o motivo dele não querer mais apagar o primeiro de e-mail. Quase que 90% das soluções até agora dos problemas do anime foi a Kurisu que resolveu, sabe? Ela ajudou o protagonista a salvar a Mayuri e agora a pessoa que mais se esforçou pra ajudar o protagonista não pode ser salva. Essa reta final do anime é com certeza um turbilhão de emoções, porque tipo, o anime soluciona uma parada e já mete outra pra gente ficar num sofrimento. No fim, a Kurisu convence o Okabe a apagar o primeiro de e-mail, rolando até uma das minhas cenas de beijo favoritas dos animes, e com o primeiro de e-mail apagado, o Okabe volta para a linha do mundo beta e volta para sua vida de antes. O celular micro-ondas é destruído pelo protagonista antes de ser usado, fazendo com que a CERN nunca consiga criar a sua distopia no futuro. Mas, infelizmente, com o sacrifício da vida da Makice Kurisu. Mas, pelo menos, né? O mundo está salvo agora, né? Alô, quem é? Olá, me chamo Susso. Sou uma viajante do tempo do ano de 2026. De novo! Preciso que você me ajude a parar a Terceira Guerra Mundial. Não! Sim, o protagonista não tem um momento de sossego, porque assim que ele enfim volta para a linha do mundo beta, ele acaba descobrindo que assim como a linha do mundo alfa seguia para a distopia da CERN em 2026, aqui na linha do mundo beta o mundo está caminhando para a Terceira Guerra Mundial em 2026. O protagonista inicialmente reluta em ir, mas após a maioria incentivá-la a salvar a Kurisu, ele se lembra de tudo que ela fez para salvá-la e ajudá-lo antes, e decide partir com a Sussurra na máquina do tempo para o dia da facada. Olha, eles estão voltando. Ei, Karin, você conseguiu... Que sangue é esse? Já de cara, para não perder o costume do sofrimento, o protagonista descobriu que evitar a morte da Kurisu é algo impossível. Pois quando ele tentou esfaquear a pessoa que capotou ela, que descobrimos que foi aquele palestrante lá do começo do anime, assim que o protagonista avançou para cima dele, a Kurisu ficou na frente dele e sim, o protagonista acabou matando a mina. Com isso, o coitado fica ali completamente derrotado. Ninguém conseguirá fazer o Ikarin levantar de novo, porque ninguém consegue imaginar que ele já passou até agora. Quer dizer, existe alguém que pode. O Ikarin abre o seu celular e descobre que alguém enviou um estranho vídeo para ele. E o homem que mandou aquele vídeo para o Ikarin é ninguém menos que o Okarin 2077. O Okarin do futuro disse que tudo que ele passou desde o início do anime foi necessário. Ele precisava viver todas aquelas memórias tristes, aquelas memórias boas. Tudo era necessário para esse momento decisivo. Segundo ele, o protagonista não pode mudar o que ele viu naquele dia. O momento que o Okabe encontra a Kurisu desmaiada numa poça de sangue, isso não pode ser mudado. Caso ele tente, provavelmente acontecerá tudo o que aconteceu com a Mayuri lá na linha do mundo alfa. Aqui no mundo beta, tudo irá conspirar para aquela cena da Kurisu se repetir. Só que é aí que começa enfim um clímax de Steins Gate. Toda essa montanha russa de emoções enfim chega ao seu ápice. Após passar tanta depressão assistindo essa porra e ficando sem esperança alguma, o Okabe de 2036 diz: existe um jeito de salvá-la. O Okabe do futuro diz que conseguiu encontrar uma linha do tempo isolada, quase que uma anomalia dentro de milhões ou até bilhões de linhas do tempo. A única linha do tempo onde a Mayuri e a Kurisu estão vivas. A linha do tempo que o protagonista decidiu chamá-la de Steins Gate. Nessa hora tudo fica claro. A Kurisu caída numa poça de sangue e o protagonista do passado vendo ela. Esse fato não pode ser mudado. Porém, a Kurisu não precisa estar caída sobre seu próprio sangue morta. Ela pode estar desmaiada viva em uma poça de tinta vermelha. Sim, meus amigos, é isso mesmo. Foi tanta lágrima de tristeza e dessa vez, meus amigos, foram lágrimas de felicidade. Quando você vê o Okarin rindo de novo, que nem um maluco, sabe? E proclamando: meu nome é Horin Kyoma, um cientista louco, que o mundo está na palma da minha mão.
Cara, é um momento único demais. Vamos salvar a Kurisu, carai! Sussurra, rápido, segure isso aqui virada pra porta do terraço. E o que é isso aqui? Por favor, é uma coisa que eu sempre quis falar pro meu eu do passado. O que é aquilo ali? Ah, meu Deus do céu, que idiota acha isso engraçado hoje em dia. Kurisu, já deixou o like no vídeo? Like? Na moral, um vídeo foda desse, eu lembrei agora que eu não deixei o like lá no começo do vídeo. Por favor, da próxima vez que você cruzar comigo, me lembre pra deixar o like no começo do vídeo, pelo amor de Deus. Nisso, o protagonista tá full animadão ali, ele veio com um taser pra desacordar a Kurisu e veio com um tubo de tinta vermelha, sabe? Só que o que acontece? A tinta do tubo tá seca. A tinta do tubo tá seca, meus amigos. Quem sofreu vai pro céu. E agora que o Carinho do Futuro falou, começa a fazer sentido pra gente. O protagonista precisava passar por tudo que ele passou no anime pra ter coragem de fazer o que vem a seguir. Porque ele vai e incita o arrombado a atacar ele com a faca, e depois que ele foge e a Kurisu vem se aproximar dele pra tentar tapar a ferida dele, o protagonista desacorda a Kurisu com um taser. O protagonista vê que a poça de sangue não irá se formar a tempo do eu dele do passado chegar, sabe? Porque o buraco da faca ficou muito pequeno. O Okabe vai com a maior coragem do mundo e enfia a própria mão para abrir a ferida. Ai, que dor! E foi aí que eu entendi a grandiosidade desse anime. O grito que o Okarin escuta no primeiro episódio, que faz ele ir até o local onde a Kurisu tá desacordada, era na verdade o eu dele do passado gritando depois de ter aberto a ferida. Sim, meus amigos, o começo do anime é tanto o fim como o início da história. O fim da jornada do Okarin, que passou por todo aquele sofrimento ao longo do anime para enfim encontrar uma linha do tempo que todos que ele ama podem estar bem. E ao mesmo tempo é o início da jornada do outro Okarin que ainda não passou por tudo aquilo. Tanto que mesmo sangrando e com a ferida aberta, ele pede pra Sussurra esperar um pouco, pra ele olhar pro eu dele do passado e sussurrar uma mensagem. Boa sorte. Você está prestes a começar as maiores e mais importantes semanas da sua vida. E é por isso que Steins Gate é tão foda. E não se engane só porque você levou spoiler. Agora quando você for reassistir o anime, já sabendo disso tudo, a história pode ficar até melhor. Foi isso que aconteceu comigo, por exemplo. Da terceira vez que eu assisti, esse anime ficou 1000 vezes melhor. Eu não tenho dúvida nenhuma que esse foi o melhor anime de viagem no tempo que eu tive o prazer de assistir. Ver o nosso protagonista fechando a sua aventura, reencontrando a Kurisu e falando que aquele encontro foi uma escolha do Steins Gate, realmente é algo muito satisfatório, porque afinal de contas, agora não veremos mais o nosso Okarin sofrendo, não é verdade? Opa! Oh não, tem mais temporada? Slime Canguru. Espera aí um instante. Ih, parece que tem outra temporada que ele se fode. Nossa. Viagem tempo muito complicada. Esse foi o vídeo, o melhor anime de viagem no tempo do canal Mateuga. E que se inscreva no canal dele. Eu vou demorar muito pra postar esse vídeo, então provavelmente vocês estão vendo isso aqui de madrugada. Se inscreva aí no canal. Ative as notificações. Se quiser, eu não vou postar ninguém fazer nada.